Bem, pessoal, vamos lá então, falar do capítulo 7 hoje, não é? Onde nós vamos falar sobre a programação das atividades, não é? Aí, no setting terapêutico, na sessão de terapia, não é? Aí com os pacientes. Bem, vamos lá. Um dos passos iniciais mais importantes para clientes deprimidos é programar as atividades. Se afastaram de um sentimento de realização, controle, verificar, né? Se eles se afastaram do sentimento de realização, controle, prazer e conexão. Muitos param de seguir sua rotina diária e têm menos cuidado consigo mesmos. Mudança nas atividades ajuda a manter ou a aumentar sua atual disforria e o sentimento de que estão, no mínimo, um pouco fora do controle. E aí eu quis trazer esse trecho aí na íntegra, não é? Que Judith Beck deixa, tá? No livro. Vamos lá. É importante agir de acordo com seus valores, com o que realmente é importante para você, e não com o que você gostaria de fazer, pois a depressão o deixa cansado, e então você vai querer evitar. Mas a evitação só deixa a depressão pior. Não espere até que se sinta com energia ou motivado para iniciar uma atividade ou tarefa. Faça-a primeiro. Você provavelmente descobrirá que se sente com mais energia e motivação em algum momento depois que começa. Bem, então esse trecho aí, tá? Judite está falando com Abe, tá? O paciente dela. Continuando. Quando estiver engajado em uma atividade, esteja atento a pensamentos negativos, que podem reduzir seu sentimento de competência, propósito e conexão com os outros. Como você está deprimido, ao menos algum desses pensamentos provavelmente serão incorretos, ou pelo menos parcialmente incorretos. Depois que você estiver terminado a tarefa ou atividade, não deixe de dar o crédito a si mesmo. Você pode dizer apenas algo como: bom, reconheça que esforçar-se para fazer alguma coisa significativa que você está assumindo o controle, mesmo que em pequena escala, da sua depressão. Neste capítulo, você encontrará a resposta para essas perguntas. Como você conceitualiza inatividade? Como você conceitualiza a falta de domínio e prazer? Como você programa atividades com os clientes? Como você usa um quadro de atividades? Como você ajuda os clientes a acompanharem e avaliarem suas atividades? Em que tipo de atividades os clientes deprimidos devem se engajar? Por fim, como você usa um quadro de atividades para avaliar as previsões? Vamos lá. Ó, sobre a conceitualização de inatividade, eu quis trazer esse exemplo aí na íntegra que a Judith deixa no livro, tá bom? Olha aí, ó, ela traz a situação. Pensar em iniciar uma atividade. Pensamento automático comum. Estou muito cansado, não vou gostar disso, meus amigos não vão querer passar um tempo comigo, não vou conseguir fazer, nada pode me ajudar a me sentir melhor. Reações emocionais comuns: tristeza, ansiedade, falta de esperança. Comportamento comum: permanecer inativo. A inatividade relativa do cliente estão contribuindo para seu humor deprimido, tá? Vamos lá. Por outro lado, tornar-se mais ativo e reconhecer que merece o crédito, em geral, melhora o humor do cliente e facilita para que ele continue sendo mais ativo. Então, vamos lá. Comportamento, situação. Inatividade, reconhecimento da inatividade. Aí vem pensamentos negativos e humor deprimido. Você vê que ela deixa aí um círculo, não é? Porque vira um círculo vicioso, não é? Vem a situação, o que seria a situação? Ou quer dizer, o comportamento, ele fica inativo ali, parado, né? E a situação, reconhecimento da inatividade, tá? Aí vem o pensamento negativo e o humor deprimido, tá? Tem que fazer com que ele saia desse círculo, tá? Se achar útil, você pode desenhar esses diagramas para o cliente e acrescentá-los ao seu plano de ação.
para que ele os revise em casa. Comportamento ou situação, ó, tirando ele da inatividade, tá? Já nesse exemplo. Aumento da atividade, reconhecimento do aumento da atividade, pensamentos positivos, aumento da esperança, tá? Você vê como é que muda quando muda o comportamento, tá? Vamos lá. Conceitualização da falta de domínio ou prazer. Mesmo quando os clientes se engajam em várias atividades, eles costumam obter baixos níveis de satisfação e prazer devido aos seus pensamentos automáticos autocríticos. Prever pensamentos negativos que possam interferir no início ou na continuidade das atividades. Aí ela também traz esse esqueminha, ó. Situação: engajar-se em uma atividade. Pensamento automático comum: não vale a pena fazer isso. Estou fazendo um trabalho horrível. Eu já deveria ter feito isso muito tempo atrás. Ainda há muita coisa para fazer. Não consigo fazer isso tão bem quanto antes. Isso costumava ser mais divertido. Não mereço estar fazendo isso. Reações emocionais comuns: tristeza, ansiedade, culpa, raiva de si mesmo. Comportamento comum: interromper a atividade. Não conseguir repetir essa atividade no futuro. Programando as atividades. Alguns terapeutas pedem que os clientes deprimidos preencham um quadro de atividades. E aí eu coloquei aqui, ó, esse quadro de atividades, só para ter uma ideia. Quer ver? Peraí. Aqui, ó. Quadro de atividades parcialmente preenchido, lado 1. Acompanhando e avaliando as atividades. Avaliação geral do humor em uma escala de 0 a 10. Tá? E aí, olha só que legal, ela coloca o nome, a data, aspirações, valores e objetivos. Aí ela coloca assim, deixa eu ler ali no slide. Ser um pai e marido, ser o melhor pai e marido, trabalhar na indústria da música, cuidar melhor da saúde física e mental, encontrar um lugar onde eu me sinta em casa, me envolver na comunidade, tá? Olha aí, ó, as aspirações, valores e objetivos, tá? Olhe no verso da folha para escalas de avaliação opcional. E aí ela coloca, olha só, essa tabela, tá? Olha que interessante. Os horários, né? Dividido por períodos, manhã, tarde e noite, e os dias da semana. E aí ela ajuda ele a preencher. Olha que legal. Então, assim, ó, de manhã, no horário das 9 às 10, tirar cochilo. Olha só, interessante, né? Quer dizer, na segunda-feira começa aí no horário das 6 às 7, né? Dormir. Tá? Aí já vai para o horário das 9 às 10, tirar cochilo. Das 10 às 11, levantar, tomar banho, vestir-se. Das 11 às 12, café da manhã, limpar a cozinha, 10 minutos, tá? E veja, esse número que está na frente é a escala, né? O quanto que ele avalia se está bom ou não. Quer dizer, tá bom ou não? Não. É a escala de humor, tá? Como é que estava o humor dele? Da meio-dia a 1, TV, computador, videogame. Das 13 às 14, TV, computador, videogame. Das 14 às 15, colchão, cochilo, perdão. Aqui tá tão pequenininho aqui para eu ver, tá? Então, ó, esse quadro, tá? Ajuda eles aí a se organizarem, tá? No decorrer da semana, né? Porque a gente percebe que os pacientes deprimidos, às vezes os pensamentos ficam muito confusos, não é? Dispersos, eles não conseguem se organizar, e organizar é porque eles não conseguem pensar com clareza, não é? E aí, nesse sentido, a gente ajudando eles a montar esse quadro aí, não é? Contribui aí na, no processo dele, né? E aí se torna mais claro também, né? Ter esse quadro para ele ir olhando. Vamos lá. Quando o cliente resiste, e olha só que interessante, quando o cliente resiste em programar as atividades. Quando tentei programar as atividades com Maria na primeira sessão, ela não quis se comprometer com nada específico. Achei que insistir nesse ponto prejudicaria a relação terapêutica. Então, combinamos
que ela tentaria ficar mais ativa em geral. Durante nossa revisão do plano de ação na sessão seguinte, o resultado foi que Maria não tinha sido capaz de ser mais ativa, portanto, acrescentamos esse objetivo à pauta. Quadro mostrando como suas ações poderiam deixar seu humor melhor ou pior. E aí a Judite fez um quadro, não é? Com duas colunas. Coisas que fazem eu me sentir melhor, e a outra coluna. Coisas que fazem eu me sentir pior. E aí, ó, que sentir melhor, ela colocou. Encontrar os amigos, procurar coisas para fazer com os amigos, entre shows, etc. Cozinhar, olhar fotografias, trabalhar no meu álbum de recortes, ter o apartamento limpo, telefonar para a Hillary, fazer um projeto de artesanato, planejar uma viagem. E as coisas que fazem se sentir pior? Ficar na cama, tirar longos cochilos, assistir demais à TV, ficar sentada, não ser produtiva, ficar no telefone com minha mãe quando ela está irritada, ruminar o passado, beber demais, ouvir músicas tristes. E aí eu quis trazer também esse trecho na íntegra que Judite diz, ó. Depois disso, Maria e eu conversamos sobre obstáculos que poderiam interferir ou que poderiam impedir que ela se sentisse bem ao realizar essas atividades. Discutimos pensamentos inúteis que ela poderia ter antes, durante e depois das atividades. Revimos a importância de se dar o crédito e de preparar um sistema como lembrete. Também discutimos como ela se sentiria quando realizasse essas tarefas e o que isso significaria sobre si mesma e sobre seu futuro. Por último, fazemos disso uma proposição sem perdas. Ou ela faria as atividades, ou monitoraria os pensamentos ou problemas práticos que se colocassem no caminho. Usando um quadro de atividades. É válido para alguns clientes usar o quadro de atividades a fim de planejar colaborativamente um dia inteiro, hora a hora. O cliente pode usar essa programação como modelo, elaborando uma programação mais específica a cada manhã ou na noite anterior. Certifique-se de que a programação esteja no lado fácil, sobretudo quando o cliente estiver mais severamente deprimido. Avaliando as atividades. Quando o cliente usa o quadro de atividades para programar as atividades, ele pode posteriormente usar o mesmo quadro para circular ou assinalar quais atividades ele de fato completou. O cliente pode criar escalas como exemplos de suas próprias atividades em pontos de ancoragem, como 1, 5 e 10 ou 2, 5 e 8. Quando as pessoas estão deprimidas, suas memórias costumam ser mais negativas do que a experiência real. Mas há uma ressalva. Alguns clientes não gostam de escalas de avaliação. Outros podem não ter motivação para monitorar suas experiências. Certifique-se de que o cliente tem alta probabilidade de avaliar suas atividades. Em caso negativo, poderá ser melhor deixar as avaliações como opcionais. E aí, ó, eu quis trazer também o quadro que Judite traz, tá? Das escalas de avaliação para o quadro de atividades. Olha só, tá? E aí ela coloca o nome, não é? A data, e o que que esse quadro, essa escala, né? O nome dessa escala. Orientações, que é opcional, né? Use a primeira ou a segunda escala e preencha as atividades, tá? Então, ela também divide em duas colunas, entre prazer e domínio. E para cliente avaliar numa escala entre 0, 5 ou 10, né? Então, na coluna do prazer, discutir com o parceiro, olha só, ela dá pontuação 0. Assistir a um jogo de hóquei na TV, ela dá 5. Ficar sentado da minha
ficar sabendo da minha promoção. Aí ela já dá uma avaliação nota 10, não é? Domínio. Na coluna do domínio. Pensar sobre a dívida do meu cartão de crédito. Avaliação 0. Varrer as folhas do chão. Avaliação 5. Terminar a corrida de 5 quilômetros. Avaliação 10. Olha aí, ó, tá? Escala de avaliação geral. Qual que é a pontuação que ela dá? Vamos lá. Escala 0. Muito estressado, deprimido. Quando minha namorada rompeu comigo. Olha aí, ó. Então, assim, a situação, né, ó. Quando minha namorada rompeu comigo, ele se sentiu muito estressado e deprimido, e ele deu uma avaliação de 0. A situação, realizando tarefas, como ele se sentiu, humor neutro, deu uma avaliação de 5. Ir a um jogo de futebol, ele se sentiu ótimo, deu uma pontuação 10. Tá? Olha que interessante, né? Tipos de atividades. Se você não sabe quais atividades sugerir ao cliente, pode revisar seu dia típico. Então, faça a si mesmo essas perguntas. Considerando as aspirações do seu cliente, do meu cliente, que atividades o cliente está fazendo de mais? Que atividades ele está fazendo de menos ou evitando completamente? Ele tem um bom equilíbrio entre domínio, prazer, autocuidado e experiências sociais? O que ele pode fazer que seja significativo e levará à emoção positiva, conexão e empoderamento? O que ele pode fazer que o ajude a tirar conclusões positivas, especialmente sobre si mesmo? Tá? Olha aí que interessante fazer essas perguntas para o paciente. Quando relevante, você pode sugerir que o cliente procure online atividades prazerosas ou hobbies, ou que converse com outras pessoas para descobrir o que elas fazem. Quando apropriado, você pode sugerir que se engaje em algumas atividades com familiares, amigos, vizinhos ou outras pessoas da comunidade. Dicas clínicas. Quando o cliente tem comportamento ou hábito problemático. Clientes com compulsão alimentar, tabagismo, uso de substâncias, gastos excessivos, problemas com jogos de azar, ou que agem de forma raivosa ou agressiva, podem registrar todas as suas atividades para investigar padrões de ocorrência, ou podem apenas registrar a ocorrência de comportamentos mal adaptativos. Em resumo, tá? A respeito desse capítulo. Vamos lá. Programar atividades é essencial para a maioria dos clientes deprimidos. Muitos precisam de uma justificativa, um lembrete das suas aspirações, orientação na seleção e programação das atividades, instrução sobre como focar sua atenção integralmente na experiência e como trazer seu foco de volta para a experiência quando sua mente se dispersa, e respostas aos pensamentos automáticos previstos que podem impedir que comecem atividades ou interferir na obtenção de uma sensação de prazer, domínio ou conexão. Os terapeutas, muitas vezes, precisam ser gentilmente persistentes na tarefa de ajudar os clientes a se tornarem mais ativos. Clientes que são relativamente inativos no começo são beneficiados ao aprender a criar e aderir a uma programação diária com graus crescentes de atividade. Clientes que são céticos em relação à programação das atividades podem se beneficiar da realização de experimentos comportamentais para testar suas ideias e ou checar a acurácia de seus pensamentos automáticos, comparando suas previsões com o que ocorre na realidade. Por fim, um exercício prático de Judith Beck deixa para nós, terapeutas. Usando um quadro de atividades, programe para a próxima semana algumas atividades relevantes que estejam em consonância com as suas aspirações e com as quais você pode ter dificuldade de se comprometer. Crie escalas para prever a sensação de prazer, domínio e ou conexão que você obterá ao realizar cada atividade.
Use as mesmas escalas para anotar suas avaliações reais, depois de se engajar nessas atividades. Tá bom? Bem, então é isso a respeito do capítulo 7, não é? Onde Judith quis trazer a respeito aí da programação de atividades que se deve ter com os clientes, né? Principalmente clientes que estão deprimidos, porque seguir uma linha sequencial, né, ou cronológica aí, clarifica, né, o pensamento deles, e aí, consequentemente, começa a ter pensamentos mais coerentes, né, mais evidentes, e aí começa a refletir nos comportamentos, né, eles começam a sair da inatividade. Não é? Eles saindo da inatividade, vai refletir em como eles se sentem, e aí vai ser um movimento de sair aí, né, de uma posição deprimida, não é? Digamos assim. Tá bom? Bem, então é isso. Qualquer dúvida, é só me chamar ali no grupo, ou pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau, tchau, até mais.